Salve, salve, galera! Estamos nós aqui de novo. Mais um episódio, eu, Salgueirão, do nosso querido Vaz Executiva. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Hoje nós temos uma surpresa impagável para vocês. Dois convidados, ícones dos seus setores. Vou deixar o Salgueiro fazer a apresentação. Bom, não poderia ser outro tema. Nós acabamos de ganhar o hexacampeonato de futsal. Então o tema tinha que ser do futsal. E nada melhor do que trazermos aqui duas feras do futsal. Então eu vou fazer uma pergunta direto para essas feras. Qual a importância do hexacampeonato para o futuro do futsal? Eu joguei futsal quase 24 anos aí, desde os 15 até os 39, e a importância é grande. Nós estávamos até comentando aqui em off, né? O porquê do salão até hoje não ser um esporte olímpico. A gente ouve isso lá, né, Tite? Lá de trás a gente ouve já que ia ser olímpico, quando teve a Olimpíada aqui, então ficou mais fácil de ser, né? E acabou não sendo, porque o Brasil poderia escolher um esporte. E a importância é grande porque, vocês veem, primeiro, o celeiro de craques que vem do futsal. Né? A gente precisa falar dos Ronaldinhos, de toda a Zico, o Rivelino mais para trás, todo esse pessoal. Até o Pelé, segundo o nosso grande amigo Banzé, né, que é de Bauru, que é o nosso mentor aqui no Banespa, falou que o Pelé jogou salão. Só ele pode atestar isso. E que dormiu na casa dele uma noite. Só ele pode atestar, só ele pode atestar isso porque está com 75 anos, o Banzé. Mas tudo bem. Então é muito importante, eu acho que o futsal, agora até o Tite estava comentando um negócio legal, que houve uma moção aí, né, da própria FIFA junto ao COI, né, para tentar tornar olímpico. E acho que para mim e para o Tite, que vivemos muito o futsal é um ambiente diferente do futebol de campo. Já vou, sei lá, já comparando, já cotejando, porque eu acho que as amizades que você faz dentro do futsal, até por ter um pouco de amadorismo, hoje já não, mas na nossa época bastante. A gente, em muitos times, pagou para jogar e já sendo campeão paulista, campeão estadual, até campeão mundial, em 82, como eu fui. Em 83, nós montamos um time no indiano que praticamente a gente pagou para jogar, né? Então, a importância, Salgueiro, como você perguntou, eu acho que é essa daí. Primeiro, de você revelar grandes atletas e manter, eu acho que isso é importante. No futsal, eu acho que as amizades, a união que você tem no futsal é bem diferente do futebol de campo. O diferente, você diz, para melhor? Bem para melhor. Você vê, a gente... Tem menos ego. Oi? Menos ego. Muito menos ego. Hoje tudo bem. Hoje já... E na nossa época teve o seguinte, a gente não vivia especificamente do futsal, né? Todo mundo tinha sua profissão. Era um lazer. E ganhava, né? Quando a gente brinca, ganhava uns envelopinhos para jogar, tá certo? Mas, com o tempo, né, Titão, foram tendo jogadores, já em, sei lá, vamos falar em 84, nós, né, mas 83, 83, já tinham times como Bradesco, Perdigão, Enxuta, né, Água Branca aqui em São Paulo, que já era profissional, ele treinava de manhã, de tarde, entendeu? Já vivia só disso. Já foi levar para o profissionalismo, entendeu? Então, eu não sei, eu acho, não sei até a opinião do Tite, ele pode acrescentar, Tite, nisso daí, o que você acha em termos de relacionamento? Não, é incomparável, né? Assim, nós somos provas disso, né? Nós temos um grupo grande de pessoal do futsal, o Wilson já esteve presente, né? De 100 ex-jogadores, né? Todos na casa, vamos dizer, 60 anos de idade, e que nos encontramos agora regularmente, pelo menos uma vez por semestre, são reunidos e existe uma amizade, um relacionamento incrível, né? E pensando que todos aqueles jogadores, um jogava contra o outro. Existia competitividade, existia rivalidade, mas, sobretudo, o que passou, o que ficou, na verdade, foram as amizades, né? Sabe o que é interessante que ele está falando, Wilson? A gente sempre falou isso, até o nosso Vaz Executiva está relacionado a essa coisa do futebol ser agregador. E ele fala dessa coisa agregadora que é o futsal. O futebol, de uma maneira geral, tem esse poder. Mas, pelo que você está falando, o futsal é mais ainda. Isso me chamou a atenção. Não, eu queria até agregar uma coisa que o Tite falou. Eu tenho a honra de ter sido convidado para participar desse grupo. Eu já tive... Eu fui excluído. Eu nunca fui
é que eu nunca fui um jogador de salão, sempre joguei na várzea, mas eu participo dos eventos quando eles promovem. E realmente o que o Tite está falando e o que o Miral está falando, eu tenho o prazer de viver nos dois universos, esse do futsal e do futebol de campo. A relação que existe entre essas pessoas, eu ia até fazer uma analogia, aqueles que estão nos ouvindo aqui, muitos devem ter as reuniões de ex-funcionários de empresas que a gente trabalhou, né? Eu trabalhei em tanta que só de reunião de ex-funcionário em final de ano, eu ganho uns 10 quilos por ano para participar de todas elas. Esse grupo que se reúne do futsal, da bola pesada, é importante frisar, porque, me corrija se eu estiver errado, mas quando veio a bola leve, que não é aquela bola pesada, já era mais profissionalizado. Então não dá para comparar. Até o ambiente do futsal da bola leve já está mais próximo do futebol de campo do que o futsal da bola pesada. E vocês imaginem o seguinte, uma empresa com talvez 200, 300 funcionários que se reúnem periodicamente, que trabalharam em diferentes departamentos e que adoram se juntar, adoram se ver, adoram contar as histórias do passado. É esse grupo do futsal da bola pesada hoje. Eu, pessoalmente, nunca vi nada parecido. Nem como reunião de ex-funcionários de empresa, como reunião de ex-jogadores profissionais, reuniões de ex-colegas de um mesmo clube. Ali, caras, como o Miral falou, jogaram junto e jogaram contra, em diferentes situações, em diferentes momentos, por algumas décadas, e construíram isso, que é uma coisa, só estando lá e participando para vocês verem. Então eu falo, se esse universo que eles criaram pudesse ser transportado para dentro do mundo corporativo, o mundo corporativo seria muito diferente. Seria muito mais gostoso. Seria aquele universo que a gente ia acordar de manhã e falar assim, oba, eu vou trabalhar, que eu vou encontrar meus amigos. Então seria um sonho que eu, como um grande sonhador nato, sou corintiano, aliás, que outra coisa, eu tenho que sonhar, senão, né, como é que a gente vive? Então, se pudesse transportar aquele ambiente para dentro do mundo corporativo, vocês iam entender o que é a amizade verdadeira, amizade real e amizade pura, que é o que tem quando eu frequento esse grupo. Então, vocês estão de parabéns por ter construído isso. E aqui, não querendo monopolizar, mas eu queria fazer uma ressalva. O Salgueiro fez a nossa abertura comentando do Campeonato Mundial que a gente ganhou. Obviamente que nesta gravação nós somos atemporais, então isso vai ser visto em vários momentos. Mas para quem vê isso, saiba que essa gravação está acontecendo na semana do Campeonato Mundial, né? Então talvez alguém veja isso daqui 2 anos, só que esse exato momento a gente viveu. E o Miral teve a honra de ser um componente do primeiro Campeonato Mundial de Futsal do Brasil. Então eu queria deixar claro aqui que o Tite tem uma história maravilhosa no futsal, mas é uma honra ter um cara aqui, como o Miral, que representou o Brasil em 1982, quando a gente foi campeão. Então, obrigado por você estar aqui. Tite, obrigado por vocês estarem aqui. E a gente não tem palavra para agradecer a presença de vocês. Nós é que agradecemos, né? Essa oportunidade de a gente poder falar de um esporte que é a nossa paixão, foi o futsal. E principalmente entre amigos, né? Entre o Wilson, o Salgueiro. Resenha, né? Uma resenha informal, né? Eu fui assistir esse campeonato mundial. Na época foi um. Você foi de espectador? Eu fui de torcedor. De torcedor. De torcedor, fui assistir. E foi no ginásio do Ibirapuera, que ainda hoje é o grande ginásio, não tão usado, mas ainda é o grande ginásio de São Paulo, é o ginásio do Ibirapuera. E lotou. O ginásio do Ibirapuera lotava imagina, em 82, toda noite. Foi um horário nobre, né? Foi horário nobre, a Globo Estranho. cobriu. 9 horas, 8h30, era da novela, mas passaram o Mundial. E ficou, na final, Titão, ficou 10 mil pessoas para fora. Tinha 15 mil assistindo. Era muita gente. E eu tive essa oportunidade, eu e quase todos os salonistas, né, estávamos lá como torcedor. E uma final emocionante, 1-0 para o Brasil. Você já jogava na época, mas você não estava na seleção. Não, eu já jogava. Foi em 82, eu comecei em 74, como infante juvenil, e em 79 eu fui principal. Eu era um jogador. Em 82 jogávamos juntos. Jogávamos juntos, E a gente vai assistir, foi lógico, né? Uma seleção brasileira, a oportunidade de ver, foi marcante. Foi uma coisa que de fato, o Brasil, naquele momento, falou muito de futsal. Sabe o que eu queria saber de vocês, pegando esse gancho aí? 12 anos sem ganhar, né? Agora é que ganhou o Hexa. Vocês acham que esse tempo de pausa de ganhar, isso aí estimulou mais?
talvez o futsal fique mais estimulado por conta desse período de carência de vitória? Eu acho que sim, porque o que acontece? Antigamente, Brasil e Espanha, até um pouco antes dos anos 2000, sabia que ia dar Brasil e Espanha na final, talvez Portugal chegando. Hoje, nesse Mundial, você vê o time do Marrocos complicando, Irã, um belo time. O Brasil não perdeu da Ucrânia na semifinal, por sorte. A Ucrânia fez um grande jogo, uma partidaça. Então, o que aconteceu? E a Argentina, que já está... E a própria Argentina. Pois é. E a própria Argentina. Que era campeã mundial. Então, na nossa época, a final em 82 foi contra o Paraguai. 1 a 0. Era o time mais forte da Era América o do time Sul. mais forte. E era um time que depois levou assim, uns 3 ou 4 jogadores daquela seleção, foram jogar na Espanha, se deram muito bem, né? O Carrossini, que era médico, foi para lá para jogar, foi jogar, acho que era no Interview, se não me engano. Então, eu acho que o intercâmbio, primeiro que o Brasil começou a exportar muito jogador para fora. E aí, teve um ano aí que a Itália eram 10 jogadores naturalizados, brasileiros praticamente. Então, o futsal acabou sendo Na verdade, o divulgado futsal- nos centros que não tinham tanta... O futsal da época de vocês, eu vou mais longe, inclusive, contribuiu para divulgar o esporte no mundo, não só exportar jogadores, mas fazer com que muitos países do mundo tomassem conhecimento desse esporte. Porque naquela época muitos sequer sabiam que existia esse esporte. E aqui eu vou de novo fazer uma outra ressalva, para quem não sabe, esse é o meu papel aqui, é trazer as analogias, né, com o mundo. Se o futsal fosse uma empresa, em 1982 tivesse tido esse sucesso, como teve, que vocês disseram que teve, eu olho para trás e falo assim, caramba, perdemos um bonde enorme. Porque se você imagina se isso fosse um produto que estava sendo vendido, ou um serviço que estava sendo comercializado naquela época, com aquela popularidade, com aquele monopolismo que causou até na Globo, como você falou, imagina hoje, onde estaria mais famoso que futebol de campo. E claramente perderam o bonde nesse caminho. É importante falar o seguinte, os 2 mundiais primeiros, 82 e 85, foram pela FIFUSA, que era a Federação de Futebol de Salão, né? Federação Internacional de Futebol de Salão. O que aconteceu? Aí vai um pouco para o meio corporativo, aí você fazendo analogia. A FIFA começou a se interessar exatamente por isso. Quem fez o campeonato da FIFUSA fez um campeonato muito bem feito. Fez aqui, não vieram... Porque antigamente, o que é importante falar, antigamente não existia, aqui no Brasil tem a Confederação Brasileira de Futebol de Salão. Lá não existia a Federação Holandesa de Futebol de Salão. Ela era da Federação Holandesa de Futebol, que tinha o departamento do futsal. Então vieram muitos no primeiro Mundial aqui, teve algumas equipes que foram boicotadas, que não vieram porque, como a FIFA não estava organizando, não deixavam vir as equipes que eram setores, setores da própria Federação de Futebol. Mas foi muito bem organizado, é o que você falou, pegou uma Globo, a coisa andou. 85 foi na Espanha, também foi muito Mesma coisa. super. Em 88 já, aí teve uma briga muito grande entre FIFUSA e FIFA e as confederações para falar, bom, vamos deixar na mão da FIFUSA, que era uma coisa menor, tal. Naquela época ainda não podia fazer o gol dentro da área, eram as regras antigas, tal. Em 88 já vai o Mundial para a FIFA. 88 ou 89, Tite? 89. 88 ainda teve um Mundial, que perdeu para o Paraguai, ainda pela FIFUSA. Acho que foi na Austrália, isso mesmo. E aí, em 89, a FIFA toma o futsal. Não foi eles se acertaram, mas não foi um acerto, vamos dizer, amigável. Houve o alinhamento foi difícil, mas aconteceu. Eles forçaram a barra. A FIFUSA com a FIFA. Mas aconteceu e até hoje está dentro da FIFUSA. Eu acho que aí, Miral, até tentando trazer para o lado corporativo, né? Vamos lembrar que o futsal começou nos anos 30, no Uruguai. A versão mais aceita como surgimento do futsal é essa que eu vou contar. Foi nos anos 30 por um uruguaio, o Juan Carlos Sinier, na ACM, que é a Associação Cristã de Moços, e que mais ou menos em 35 chegou no Brasil. Quem trouxe foi o Habib Mahfouz. Em 54 surgiu a primeira federação estadual de futebol de salão, que foi no Rio de Janeiro. No ano seguinte, em 55,
aqui em São Paulo e em diversos outros estados. Aí começou a tomar corpo, começou a unificar a regra. E o que eu quero dizer é o seguinte, o futebol de salão, de certa maneira, era jovem, né? Vamos falar que de 55 até 82, o primeiro Mundial, são 20 e poucos anos. Então, é o processo de evolução que as empresas também muitas vezes passam, né? Tem que, poxa, você vai implantar uma empresa, ganhar mercado, você tem um processo, você tem acertos, você tem erros, e o futsal não foi diferente disso, né? E hoje, dentro da FIFA, certamente tomou mais corpo, né? O futebol de salão evoluiu muito na nossa época, como o Miral comentou, éramos amadores, né? Não, eu tenho uma história que eu faço questão que o Miral conte, quando você entrava na fila para receber salário. Não, faço questão. Essa aí... Ó, galera, presta atenção nessa história para vocês verem como era. E vou te falar que é um clube, é o Palmeiras, né, Tite? 84. Em 83, nós já estávamos no Indiano, que era engraçado também, porque naquela época ia receber com cheque, né? Você ia ter que ir no banco lá para poder receber, né? Para sacar. Aí você via o pessoal todo do time na fila, eu ia lá sacando. Chegava um cara que passava, pode ir embora que acabou a grana. E o Indiano, isso daí, 83. Em 84, bom, vamos pro Palmeiras. Pô, Palmeiras, né? Time grande. Não, então, time grande e tal. O Indiano acabou. O Wilson jogou no Indiano futebol de campo, né? Salgueiro não chegou a jogar no Indiano, né, Salgueiro? No Indiano, mas não para. Não, peraí, então. Ele chegou a jogar os campeonatos internos, lá, o Wilson conhece lá como é que era o Indiano. Aí fomos pro Palmeiras. Bom, Tite estava comigo, todas essas paradas estamos juntos. 83 no Indiano, 84 no Palmeiras. Mas no Palmeiras você ia receber num guichezinho. Só que recebia todos os esportes amadores. Lá no Velho Parque Antártico? Lá no Velho Parque Antártico. Então você ficava no guichê, né, Titão, esperando para receber em espécie. Recebia a grana. Você vê que a grana era, pô, sei lá quanto que era, não dava nem salário mínimo. Pagava mas almoço, se fosse. pagava Era uma almoço. ajuda de custo, na Era de verdade. custo. E aí só que entrava lá, eu ficava cabreiro porque tinha o Periquitos em revista, não sei se vocês pegaram isso, o pessoal que patinava. Claro. Meu, tinha Os uns mais 800 antigos vão negros que saber. patinavam, entendeu? Quando eles entravam na fila, falei, eu posso ir embora que não vai chegar a minha vez. Quando acabava o dinheiro no guichê, você ia embora também. Voltava no dia Cara, seguinte. você não conseguia falar com ninguém por telefone para saber. Você ia ter que ir até lá, ficar esperando para receber. Então tinha uma verba limitada e quem chegasse antes... Para receber você ficava num guichezinho, tá certo? Num guichê. E eles iam fazendo o pagamento, entendeu? Aí se acabasse o dinheiro, falava, hoje não dá, você tem que voltar amanhã para poder receber. Isso me lembra, pode ser igual o show do Bruno Mars, que tinha o pessoal para ficar no lugar bom na fila, ia para a fila na noite anterior. Então lá, se você quisesse ser o primeiro a receber, tinha que dormir na porta do guichê para receber Acampar primeiro. lá, né? Não, mas assim, o futebol de salão era a base de clubes, quando nós começamos. Você não tinha empresa. Então era Hebraica, Palmeiras, Corinthians, Banespa, Ciclo Militar, todo clube social. Então os clubes também já tinham uma certa dificuldade de poder manter uma estrutura do futebol de salão, pagar uma ajuda de custo, eram várias categorias, né? Vale lembrar que é do pré-mirim ao principal. Os custos de federação, arbitragem já eram os custos caros. Né? Há um técnico para cada time, Exato. uma preparação física. Toda a estrutura que você tem para ter desde do pré-mirim até o principal. E o estágio do futebol de salão, que a gente fala, era mais amador do que em relação ao que é hoje, né? Houve uma evolução natural. Os técnicos evoluíram demais. Você pega um técnico de futsal falando hoje, é outra pegada, Outra semântica. Outra semântica. O cara estudou o futsal, ele estuda, ele... Tem pós-graduação. Todos os esportes evoluíram nesse O futebol de salão, muitos técnicos, eles não tinham conhecimento técnico tão grande, tinham, mas não eram tão grandes, mas eram muito bons também na relação pessoal. Eles sabiam liderar um grupo. Que aí tem a ver com a parte corporativa. O cara não é tão bom Relacionamento tecnicamente, mas de relações humanas o cara é muito. Pegando esse gancho aí, uma coisa que eu gostaria que vocês puxassem, até porque a gente tem um tripé no Várzea, que é o mundo corporativo, o mundo do futebol e o mundo comportamental. Essa linguagem, elas se falam, né? Então, eu gostaria que vocês levassem, assim, para o lado de negócio, de empresa. O que vocês levam do futsal, especificamente? Futebol, de uma maneira geral, a gente leva várias coisas parecidas. Vamos pensar no futsal, especificamente. O que você tem, assim, de referência, que você fala, pô, isso aqui é uma metáfora para mim, para a minha vida, ou no trabalho, no mundo dos negócios, que você pegou do futsal? A minha vida profissional foi toda ela dentro de empresas
indústrias, né? Eu vivi só o mundo corporativo dentro da minha vida profissional. Eu não fui empresário, não fui autônomo. E essa comparação, para mim, é desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia. Porque não deixa de ser o mundo corporativo, uma empresa. Você pertence a um determinado departamento, você se relaciona com outros, mas ali é um grupo grande de pessoas, cada um com a sua tarefa. Você tem relações pessoais envolvidas, estratégia, tudo mais. E, obviamente, você tem um sentimento dentro da companhia, ali de cada departamento, de autossobrevivência, né? Então, você tem problemas naturais. A competição de um jogo de futebol existe também De lá. uma área para outra, são pontos de atrito naturais. Você pega assim, um departamento de vendas versus o pessoal de fábrica, que vai produzir. Puxa, o pessoal de fábrica quer que você venda o que eles sabem produzir melhor. E nem sempre isso é verdade. Existem pontos de atrito que você pode amenizar trazendo exemplos do esporte, né, seja qual ele for. E isso aí, na hora, sempre eu percebia, puxa, eu tinha um espírito de equipe, porque nós vivemos em equipe. Principalmente, eu posso falar, eu, Miral, Banzé, o Batata, Menta, Hebraica, tudo. Pô, a gente mudava de time, o grupo todo. A gente fazia questão que fosse o time todo para o outro. Muito importante. Não podia fugir, ninguém ficar para trás. Isso é sensacional. Tem um espírito Isso é de grupo. Isso numa empresa. Isso você cria De ter uma injustiça com uma pessoa e você fala, bom, ele está embora, eu estou saindo também. A gente fez muito isso. Não, eu vou mais longe. Uma inclusive. lealdade, né? Lealdade. Em empresas, isso até para o público que está nos ouvindo, eu sempre falo, eu vou fazer uma afirmação que eu já fiz em todos os episódios, e vou fazer de novo, porque pode ser que tenha audiência nova. É importante frisar aqui que nenhum de nós aqui pretende ser dono da verdade. O que nós estamos trazendo aqui são pontos para a gente refletir, são provocações para que, de repente, vocês aí do lado de vocês possam dialogar, possam debater com as suas famílias, amigos e prazer. Então, o que o Miral falou e o que eles faziam no futsal, que é uma coisa muito legal, levava um bloco de pessoas juntos para todos os times. Eu, no mundo corporativo, eu tenho algumas restrições com esse tipo de iniciativa. Porque se você abre um determinado departamento, vou chutar qualquer um de compras, e você traz um gerente, e deixa o gerente trazer as 4 pessoas que vão trabalhar com ele, são amigos dele, ou parceiros, ou companheiros de trabalho. Se um dia esse gerente brigar e for embora, os outros 4 vão embora junto. E aí você fica descoberto na empresa. Mas em termos de rendimento? Não, mas assim... Você pode obter tá num rendimento grupo com que você pessoas fala, novas bom, também. eu confio nesse pessoal, entendeu? Não, mas assim, o paralelo que eu quis fazer não foi exatamente... O exemplo que eu dei da gente no futsal era de união, espírito de equipe. Que é legal. Numa empresa, obviamente, isso é muito difícil de acontecer, mas você trazer esse espírito de tal forma que cada departamento, cada pessoa de cada departamento entenda que o objetivo é comum, ou seja, fazer a empresa crescer. Isso. Esses exemplos do futsal ou de qualquer outro esporte que você viveu é super válido. Não necessariamente se você trazer um grupo inteiro, né? Mas você ter uma noção, poxa, nós somos um time, não somos um departamento, nós somos um time. Não, o que eu também quis dizer é o seguinte, Wilson, bom, deixa eu colocar aqui, que é a minha posição, né? Abre o coração. Vou abrir o coração. Então, é o seguinte, eu trabalhei, sou engenheiro, né, de formação, engenheiro civil, então eu trabalhei pouco na área corporativa como vocês trabalharam. Por que eu trabalhei pouco? Primeiro, o futebol de salão, ele já é o que nós estamos falando aqui, porque a gente trabalhava e jogava. Então já era uma fusão da vida corporativa, ou da vida, sei lá, como autônomo, quem era, jogando. Então você estava ao mesmo tempo vivendo, a gente não era profissional do esporte, então você já tinha essas duas coisas juntas dentro de você. Bom, o que aconteceu? Eu fui engenheiro, trabalhei como engenheiro, trabalhei na Shaincuri, posso citar nomes aqui, né? De empresa, tá tudo bem. Bom, depois eu fui trabalhar... Inclusive o nome que citar, se quiser patrocinar a gente aceita. Pode vir. Shaincuri, por favor, construtora, por favor, gostaria de patrocínio pessoal aqui. Bom, aí trabalhei aí como assessor de diretoria, nem era engenheiro, mas fui trabalhar como assessor de diretoria. Fui contratado porque jogava bola, tem isso também, isso é importante, como, né, acontece com muita gente isso daí. E a pessoa que me contratou era quando eu joguei jogos universitários. Essa pessoa me conheceu lá, ele era um dos assessores também na diretoria. E até
Pô, Miral, eu acho que você é um cara bacana, um cara que sabe se comunicar, pô, você não quer trabalhar numa área? Eu falo, sou engenheiro civil, quero trabalhar. Bom, mas você começa como assessor de diretoria, que você vai estar nas reuniões, vai fazer um elo com o pessoal de arquitetura. Tá bom. O futebol abriu as portas até para o Já abriu as profissional. portas por isso aí, tranquilamente. Bom, mas aí o que aconteceu? Eu fui trabalhar no crédito imobiliário, que é banco. Naquela época lá era banco residência, quem é do Rio conhecia, era Veplan Residência, uma empresa de engenharia. E ali eu vi, velho, o que era, para mim, aos meus olhos, o que não valia trabalhar numa área corporativa. Por quê? Eu via muita trairagem, muita sacanagem, muito cara querendo subir a qualquer custo, pisar em qualquer um, né? E era uma antítese para quem eu jogava, eu jogava futebol e... Um ajudava o outro, né? A gente ajudava muito, né, Tite? Era um lance... Vou te falar em ajudar, isso foi legal que você falou, que também vamos vir para o corporativo, salário. Isso que eu ia dar esse exemplo. Você ia dar esse exemplo? Muito legal isso daí. Quer falar do salário? Que a gente, quando mudava, Isso. diminuía o nosso salário. Não só isso. O salário era o seguinte, quando você ia jogar num time muito bom, por exemplo, a gente às vezes era top de linha, estava bem, fui seleção brasileira, seleção paulista, o cara chamava você, GM, vou falar empresa grande, vai. Chegava para a gente e falar, ó, é o seguinte, olha, você vai ser o top, ó, você vai ganhar tanto, né? Sei lá, dinheiro de hoje, vai ganhar 10 mil reais hoje. Mas você não pode falar para ninguém, porque ninguém pode saber, você é o top de linha. Aí a gente saía, mas no ato, quanto foi? 10 pau. Top de linha, não fala que fala, entendeu? Então, aí você em todos os times, entendeu? Isso é uma coisa. E aí, a outra é o seguinte, O time não queria alguém. vários times desse grupo que a gente levava, vamos, amigos, vamos jogar. Cara, competentes, ninguém levou nego que era, bom, vamos levar porque o cara... não, o cara era outra seleção, jogou e tal, mas era um pessoal que, eu confio, esses são os meus amigos, eu quero continuar com isso. Chegava num time, olha, o Wilson nós não queremos. Você não quer o Wilson? Não queremos o Wilson e também não queremos o técnico. Mas é um cara que está vindo, nós somos... Tinha histórico, fomos campeão, fomos vice-campeão, chegamos nas finais, por que você não quer? Não quer, não tem dinheiro. Quanto você tem de verba? Tá, quanto nós somos? 10, 12, 14? Divide por 14 e está todo mundo aí. E o cara sabia que tinha jogadores que às vezes eram top de linha, que ele ia pagar mais e ia pagar, né, numa escala. Né, Tistão? Fizemos isso aconteceu. muitas vezes, entendeu? Você diminuiu o teu salário. Cada um diminuiu um pouquinho para que pudesse Entendeu? acomodar Então, alguém. e aí- Acomodar todo mundo que fazia parte do grupo. Então você vê, duvido hoje, estamos falando de futsal, futsal antigo, eu duvido que hoje um jogador de futsal, numa equipe qualquer aí, ele vai receber, sei lá, que nem um cara que foi seleção brasileira, chegar para ele e falar assim, olha, você vai receber aí 50 pau. Mas aquele cara não dá, ou vai ganhar. Ou a gente até quando o cara ganhava pouco, porque a gente negociava dos outros também, mas quanto vai ganhar ele? Ele vai ganhar, não dá para pagar só isso pro cara. O cara é campeão também, o cara jogou, mas não esse. Racha tudo aí. Junta. No mundo corporativo, você sabe que isso é um paradigma, né? Essa história de você tornar a folha salarial pública dentro da organização, são pouquíssimas empresas que eu vi fazer isso na história. Então, que talvez seja fruto de um profissionalismo que o futebol salão não tinha nessa época. Porque esse profissionalismo... Eu e ele fazemos a mesma coisa numa determinada empresa, nós somos analistas de compras, cismei com compras hoje, analista de compras. Aí eu ganho 10, ele ganha 8, se isso se torna público, cria uma situação dentro da empresa. O RH tem que ser Então, muito... o RH é totalmente reservado, sigiloso, um não pode falar o salário para o outro, se falar isso colocado lá dentro, pode contar contra você, e não significa que esteja certo, porque você vê, vocês conseguiram muito sucesso com esse modelo mais distributivo, coisa que as empresas dificilmente têm. Conheço algumas que têm técnicas, e aí a você que está nos ouvindo, existe maneiras de você ter a sua equipe com um nível salarial mais público. Quando você tem critérios de contratação, de promoção, de premiação, que são claros e transparentes. E que são iguais para todo mundo. Todo mundo sabe, vou usar o mesmo exemplo. Se eu ganhasse 10 e ele 8, numa empresa transparente, estaria muito claro por que eu ganho 10 e por que ele ganha 8. Então não tem por que esconder. Esse é o... Quando você não tem esse critério
que qualifica as pessoas dentro da empresa, aí você é obrigado a esconder, porque eu ganho 10 porque eu sou mais legal ou sou amigo do chefe, e ele não é amigo do chefe e ganha 8. Não está certo. Então, se os critérios são claros e você torna os critérios públicos antes de tornar o salário, automaticamente a própria população da empresa entende por que um ganha mais, outro ganha menos. Pode até não concordar, mas se é público e transparente, não tem problema, pode divulgar. Trazendo um pouco dentro da área corporativa, mas mudando um pouquinho, voltando ao que o Miral falou, que a experiência dele na área corporativa não foi boa. Não foi boa. Eu vivi 40 anos, né? Tudo evolui. O Tite foi sempre traíra, por isso que ele ficou na área corporativa. Você e o Wilson. Wilson. E o Salgueiro orientava. Mas assim. O Salgueiro falou assim: vai lá e fala mal dele. Mas como todas assim, as empresas foram evoluindo, as técnicas de gerenciamento evoluíram, ferramentas foram introduzidas. Então, você pega nas empresas hoje, você tem avaliação 360 graus dos funcionários, você tenta ter uma política melhor de remuneração, enfim, você tem uma série de eventos que a empresa promove para poder ter essa união maior de todo esse time. O que eu vejo é que, em algumas situações, por exemplo, o sucesso dessas ferramentas depende muito da liderança. Claro. Se a liderança ela, de fato não acreditar nessas ferramentas, que às vezes a gente percebe que não acredita, o resultado ele emagrece, ele quando não some. Né? Você falou a palavra-chave. Não interessa qual é a empresa. Se é do ramo petroleiro, metalúrgica, prestadora de serviço, no fundo, por trás de uma empresa, quem estão? Seres humanos. Seres humanos, pessoas. Exatamente. Então você falou perfeito. Você pode botar o mecanismo que você quiser, mais sofisticado. Agora tem inteligência artificial, está na moda falar sobre isso. Pode botar lá. Se aquele ser humano, aquela pecinha que está atrás do computador, que é o ser humano, não souber lidar, não for um líder, não gerenciar a sua equipe, não gerenciar o processo de enquadramento, não tem processo que funcione. Então você está correto. Todos os processos de coaching, né? Infelizmente, a palavra coaching agora está... Bom, tem mais coaching que coaching, né? Virou tem mais coaching e vulgarizou. Mas é uma ferramenta importantíssima, que efetivamente ajuda cada pessoa, cada indivíduo, cada funcionário na evolução na sua carreira, na sua performance, né? Para ter essa evolução na carreira. E que, bom, são ferramentas que existem que, na verdade, a liderança precisa atuar e acreditar, né? Promover, o pessoal chama de team building, né? Para eventos que unam. E funciona, mas eles precisam ser bem estruturados, né? Sem dúvida. Mas voltando ao que o Miral falou, a tua experiência não foi muito boa. E eu diria para você o seguinte, pode ser que até faça uma afirmação errada. Eu lamento porque existem gente boa, existiriam pessoas muito boas que talvez fizessem você gostar do setor. Não, existe, Você lógico. Provavelmente não cruzou os caras bons no momento bom. Eu trabalhei em clima de banco, porque o clima de banco é muito ruim, né? Porque ele pesado. é muito... Né, é pesado e o cara quer subir, entendeu? Eu era engenheiro, eu fazia parte do crédito imobiliário. Então, era avaliação de imóvel, laudo de viabilidade técnica, minha parte era técnica, entendeu? Então, eu não vivia, mas eu ouvia muito isso das pessoas, entendeu? E depois vi muita sacanagem em termos de cara que meteu a mão, roubou, sabe? E cara passou o pano. Então, eu vinha do esporte, né, juntando, do futsal, e acho que esse grupo nosso, foi um dos poucos grupos aí dentro do salão que tentou manter isso. Então, para mim, aquilo, esse lance que eu tinha de coletividade no futsal, e paralelamente trabalhando, aquilo me machucava muito, me deixava... Tanto é que eu fui trabalhar como autônomo, saí, hoje sou perito judicial, sou engenheiro autônomo, porque eu não conseguia me ver... às vezes eu estava numa posição que eu precisaria fazer alguma coisa para sacanear, ou para... Até você receber uma ordem de cima que você era obrigado, né? Faz isso aqui, que eu sabia que ia ferrar outro, ia sacanear outro, entendeu? Então aquilo, me machucava muito. E até porque se eu, de repente, estivesse num clima... Quando você faz o paralelo sempre do corporativo com o esporte, né? Se eu tivesse numa equipe que eu também... que a gente sabia que tinha outras equipes aí que o cara escondia quanto ele ganhava. A gente sabe disso aí.
Ah, vai viajar, se for viajar comigo, é tanto. Se eu não ganhar tanto, eu não viajo. E na nossa época, hein? Eu sei disso daí. Não vamos citar nomes porque... Isso existe até hoje. É? No nosso futebol hoje de Bom, 65 anos, tá aí. tem um que ganha, o outro não Entendeu? ganha, o outro Então, põe gasolina, o outro não põe. Então, pô, eu que vinha do esquema que, pô, pra mim o importante era o coletivo. Pô, como é que um parceiro meu que tá na quadra, tá rasgando comigo, o cara que, se eu tomar um pau, ele vai dar um pau no cara, o cara que é meu irmão, porra, eu vou deixar o cara na mão, não vamos dar uma força pro cara e aí eu tô no corporativo vendo um monte de sacanagem, aí você não pode agir, porque, como é que é? É o que você fala, né? O corporativo você tá, né? Então... E aqui eu queria aproveitar essa lição, a verdadeira lição que o Miral e o Tite estão dando para a gente, que a gente já falou isso aqui, que era tentar trazer esse ambiente do futsal para dentro de uma corporação. As corporações seriam muito diferentes, mas como uma palavra de incentivo, acho que muitos dos que estão nos assistindo, que são ouvintes aqui das nossas conversas do Várzea, às vezes esperam por isso. A gente, individualmente, tem o poder de mudar isso. Eu vivi quase 50 anos de mundo corporativo, ainda vivo. Eu já falei em outros episódios, participei em 16 empresas. E eu fui muito feliz nessa trajetória. Se eu tivesse que voltar de novo, eu faria outra vez. A gente até falou isso no episódio anterior. Porque Deus me deu uma bênção e eu conseguia mudar o meu entorno. Sabe, você que está ouvindo a gente, também pode mudar o seu entorno. Então, a opção do Miral, que é justa e perfeita, ele falou, não gostei, peguei meu boné e fui fazer outra coisa. Cansei de recomendar colegas a fazerem isso. Quando você está num ambiente que te ultraja muito, que não é prazeroso trabalhar, tem que pegar o boné mesmo e procurar outra coisa. Mas quando você vê que tem uma oportunidade e você pode ser um agente de mudança, por que não tentar antes de mudar? E eu fiz isso em vários lugares, em várias empresas, criei muitos ambientes semelhantes ao do futsal, em muitos lugares, tenho certeza, muitos amigos que estão nos ouvindo. Eu queria dar um depoimento que hoje você faz dentro do Banespa. Pois ficou natural, ficou natural. Pô, se o que você faz dentro do Banespa, né, como eu te conheço, né, não quero jogar confete em ninguém até, mas se você... Não, mas é unânime isso. Não é? O Salgueiro está aqui, o Tite está aqui, quer dizer... Então, pô, você fez muito bem para a área corporativa. Eu fiz isso para muita gente no mundo corporativo. Eu não estou dizendo que sou melhor do que ninguém, Não, mas foi uma opção. Foi uma opção. E você que está aqui nos ouvindo, tem essa opção também, tá? Você tem a opção de tomar a iniciativa que o Miral tomou, que também é correta, não gosto do que eu faço, não está legal o meu ambiente, vou fazer outra coisa, mas você tem a opção de tentar mudar. Você pode ser um agente de mudança. Então, faça a sua opção. Né? E não está bom, você está... Contamina um, contamina outro, contamina mais outro. Quando você vê o teu ambiente em volta, está do jeito que você gosta. Não necessariamente igual do futsal e não necessariamente passando... Tem gente que lida muito bem com a passação de perna. O cara não tem o menor problema de passar a perna no colega. Já está no perfil de Cresceu personalidade. assim, e se você botar ele num ambiente estilo futsal, ele não vai se enquadrar. Eu estou dizendo, não existe o certo ou o errado, existe onde você encontra felicidade. E se o cara é bom de passar a perna e está num ambiente que todo mundo passa a perna em todo mundo, vai com Deus, meu filho. Não é o meu, não é o seu, mas vai com Deus. Aí eu vi situações desse tipo, peguei meu boné... Só complementando, né? Passa também por a gente conhecer a nossa natureza. A natureza do Miral, o Miral é aquele cara que se energiza com pessoas. O Miral precisa estar sempre com pessoas. E ele era um líder. O Miral era um líder dentro da quadra e fora da quadra. Em todos esses processos que nós comentamos, de mudança, de puxar o pessoal, ele também não é confete não, mas é fato. Éramos todos, né, Tito? Não, todos tinham a sua contribuição, mas o Miral, a natureza dele é de até hoje, né? Ele não vai mudar. Mas ele teve a maturidade, pode ter sido até de forma intuitiva, a mudar o boné. Isso aí não é para mim e foi embora. Eu já tenho uma natureza mais introspectiva. Talvez o que facilitou a minha permanência na área corporativa durante mais tempo. Ele foi mais rebelde, né? Também eu peguei empresas provavelmente mais estruturadas mais centrado do que a experiência que ele teve. Então passa por a gente nos conhecer um pouquinho, esse autoconhecimento e poder escolher o seu caminho. Está aqui o especialista de autoconhecimento. Temos aqui sem dúvida. Se vocês precisarem, o nosso amigo Salgueiro vai direcionar. Salgueiro, eu preciso me autoconhecer. Como é que é o esquema? Outra coisa. Uma situação que eu vejo no esporte, né, seja qual ele for, para a área corporativa importante,
Puxa, a gente viveu, nós jogamos juntos 14 anos juntos, né? O futebol de salão, ou seja, o esporte, você sofre pressões. Todo lugar. Você vai Em jogar, casa. você vai jogar um jogo difícil, vai disputar uma final, vai ganhar, vai perder. Isso te dá casca, né? Vai te dando experiência. Vai apanhar no Você interior. Vai apanhar no interior. Então você lida com a torcida adversária. Você no interior, o ginásio inteiro contra você, né? Isso também te ensina, né? Você leva para a empresa, você aprende, isso é bem legal, você aprende a resistir Claro, a criar pressões. casca, né? A pressões na área comercial, de cliente, na área de compras, seja o que. Cada um na sua, você ganha essa experiência em suportar mais pressões, saber lidar melhor. Eu, olhando o futsal, eu vejo uma diferença do futebol de campo, não no aspecto de quantidade, de ritmo, não. Estou falando assim, de comportamento. É notório que no futebol de campo, a simulação, aquela coisa de hipócrita mesmo, de simulação é muito maior. No futsal, praticamente a gente não vê isso. O cara simular uma situação só para enganar o juiz, coisas do tipo. A gente percebe que no futsal é bem menos. No futebol de campo, isso aí tem a rodo. E isso também acontece em empresa. Né? De o cara ir lá, fazer uma fofoca, fazer com que queime o colega porque ele quer tomar o lugar dele e tal. Como é que vocês veem essa diferença? Por que no futsal a gente não vê isso acontecer tanto? É uma opinião, tá? Na verdade, a gente precisaria estar vivendo hoje mais de perto para poder falar com mais propriedade. Mas eu vejo o campo tem a sua cultura. São profissionais que ganham muito bem e ele sabe que ele tem, sei lá, quando 10 anos, né? Não vamos falar dos tops, né? Mas um jogador bom, mas ele tem 10 anos que ele tem que fazer a vida dele, que depois ele não se preparou para muitas vezes para depois, para o pós, então ele tem 10 anos para ganhar dinheiro. Então ele joga hoje no Corinthians, amanhã ele está no Grêmio, ele vai para a Europa, ele vai para a Ásia. Então essa mudança para ele é absolutamente... É o empresário que já arrumou um time para ele lá, que também... Não existe... Aquele lado romântico que tem no futebol acabou. O que a gente tinha, não dá para comparar com o que a gente tinha, porque nós tínhamos amizade. Então, quantas vezes o Miral... Eu também, Miral Banzés, a gente era convidado para, queremos vocês 3, vocês 4 para um time de ponta. A gente não ia ninguém. O Miral, então, cansou de receber convite e não ia, não, porque ele ficava... E isso era mal, você sabe que isso era mal visto dentro do salão. Ah, claro, ninguém gosta de levar não. Porque, não, o pessoal falava, pô, eles querem fazer uma panelinha. Como Mas eu me sinto bem com esse pessoal, pô, se eu puder fazer isso daí, com eles. eu vou tentar. Até o dia que acabou não dando, né? Não dava para levar mais, a gente foi ficando velho. E você recebia bem alguém que vinha de fora? Pô. Pegando a ideia da panelinha, é o grupo fechado, mas recebia? Exatamente. E esse que veio de fora se incorporava na galera. Então, às vezes o jogador vinha já com o conceito, né? O pré-conceito, de que era uma panela, pô, lá eu vou lá, né? Eu chegava lá, o cara se surpreendia, pô, a gente acolhia a pessoa, né, para poder fazer parte da equipe. O futebol, por natureza, é acolhedor, né? Seja o salão, seja o campo, ele é acolhedor. Eu só acho que o que atrapalha é o excesso do profissionalismo. E um pouco de vaidade, né? Aí o ego já cresce. A vaidade, entendeu? O cara, eu acho que no campo tem muito isso, toma pressão do próprio, que o Tite falou bem, do próprio agente, sabe? Você tem que se impor, porque daqui você tem que sair, eu tenho que pôr você em outro lugar. Então, é um outro mundo, né? Comparado com o futsal. Virou um grande negócio, um enorme negócio, né? Porque... Hoje você não consegue. O salão de hoje tem mais disso do que tinha na tua época. Então, hoje está mais profissionalizado. Está bem mais profissional. Jogadores ganhando fortunas no salão. Não ganha fortunas, viu, Wilson? Não. Caiu bastante, inclusive, o salão. Pelo que eu ouvi por aí, entendeu? Vamos pegar um top, o Pelé do futsal. O Falcão O Falcão é fora de... Sim, mas qual seria uma referência de valores muito. Aí, o Falcão ele era patrocinado pela Caixa Econômica, ele era patrocinado pelo Banco do Brasil,
Que jogador tinha um patrocínio único? Você não tinha, você tinha um patrocínio você nem sabe que você punha um patrocínio que a camisa que desce lá, Bordon Swift, que foi Transbrasil, estava no teu salário. O Falcão não, ele ganhava um patrocínio para ser exclusivo. O Falcão é outlier. Mas eu sei de jogadores, que foram jogadores de seleção também, né? Na época do Falcão, que chegavam a ganhar 60, 70 mil reais aí. Era o top. Pô, comparado com futebol de campo, é dinheiro de pinga, né? Isso aí é uma Mas, pô, garotada de 15 hoje, anos, agora né, compara com o brasileiro médio. Pô, um moleque com 20 anos ganhando 60 pau, 50 pau para jogar? No mundo corporativo, 60 pau é no mínimo diretor de empresa. Então, tá aí. Melhor E ainda. você que não tem esses chega em números aí. diretor de empresa com 20 anos de idade, muito difícil. A não ser que você monte a sua, né? É. Mas se você faz aquela carreira tradicional, Tá. começa lá embaixo, evolui, vira o supervisor, vira o gerente. Com certeza. Porra, você vai demorar 15, 20 anos para ser um diretor para chegar em 60 pau. Mas hoje caiu muito. Pelo que eu estou sabendo, hoje deu uma bela de uma baixada. É, né? Bela de uma baixada. Mas tem muita gente jogando fora, né? O pessoal que joga fora joga é outra fora, coisa. outro- É euro, o cara vai Tanto bem. que tem brasileiro para todo lugar no futebol de salão mundial. Foi. Tem brasileiro em todo Divulgou, lugar. divulgou, foi para tudo quanto é lugar. E esses novos centros aí abriram, né? Até a própria Rússia, né? A Tava com um Rússia, time que era também. É verdade, eu vi Não, brasileiro. o que é ótimo, né, para o futsal. Claro, Pro esporte, É. o que a gente gosta de ver, Roger, foi legal assistir o jogo do Brasil, né? Você vê o esporte crescendo, retomando um lugar que já teve, né? Esse que era patamar. Ele nosso. estava meio afastado e hoje o pessoal falando. Eu vi a entrevista do nosso técnico, né? Você vê ele falando, pô, o preparo dele é muito. Nem se compara com na nossa época, Exatamente. né? De estudo, tem o fisiologista. Na nossa época, fisiologista. nutricionista. Fisiologista é o que? O cara é física? Isso era piada, velho. É que Química, o cara estudando o scout do jogo, É. para poder dar as Meu café referências. da manhã era Coca-Cola. Eu gostava de Coca-Cola. Ia jogar. Pô, não tinha. Era loucura, entendeu? Então hoje o cara tem uma estrutura profissional. Legal, pô. Mesmo esses times agora aqui do Brasil, né? Nós estamos falando desse time de. Porque você vê, aqui em São Paulo, nós temos. Nem São Paulo, vai. Porque é Sorocaba, Magnus, né? É. Que time de São Paulo hoje? São Paulo capital, que é um time de ponta. Tem o Banco do Brasil, que disputa aí, mas não é um time de ponta. O Banco do Brasil não disputa nem a Liga, né? Acho que não. Não disputa, que é o Ramon, é o presidente da federação, jogou com a gente, foi seleção paulista, Palmeiras, hoje ele é presidente da federação, paulista de volta. E ele é presidente do Banco do Brasil também. Então mantém. Pô, acabaram. Na nossa época do futebol de salão, nós tínhamos 24 times da capital, Olha só. entre empresas e clubes de camisa. Né, Titão? Você jogava para sair 8, para virem 8 do interior e você jogar o estadual. Entendeu? Aliás, você falou uma coisa, me ocorreu uma pergunta, se me permitir, Salgueiro. Como é que o futebol de salão atual, da bola leve, que foi campeão agora, ainda incorpora a turma da geração de vocês? Tem a nossa geração, né? Vocês veem muita gente da geração de vocês, hoje, de alguma forma, trabalhando no futsal atual? Tem bastante Tem gente. bastante? Tem. Opa, né? Aqui treinadores, ó, tem o Xepa era treinador, agora está no IP, foi treinador de algumas equipes, né? O Batata chegou a treinar o Corinthians, também saiu. O Paulinho Saranduva jogou na Perdigão, estava disputando agora aí com o Douglinhas, que é do Santo André. Né? O Doglão tá no Magnus. O Doglão é supervisor no Magnus, entendeu? Então, muita gente acabou indo, ficou no salão. continuou no esporte, até, né? E sabe por quê? Porque essa velha guarda traz isso. Traz Esse mundo da união. da união, você entendeu? E eu senti muito na seleção brasileira, eu falei muito com o Márcio de Castro, que é um menino que ele está na Casé TV. Acho que ele deve ter trabalhado até com o Robson, que trabalhou aqui, porque ele era do esporte interativo também. E ele me pediu para fazer um vídeo, mandando que estavam toda essa geração antiga, todos, acho que ele falou, Miral, eu estou com mais de 40, 50 vídeos, que eu estou passando para eles lá, estou mandando para eles legal. de todo esse pessoal da geração antiga, entendeu? Motivacional. Então, todo mundo falando, pô, moçada, vamos lá, vocês estão legal, vocês estão unidos, está bonito de ver vocês jogando. Foi o que eu falei. Outros falaram, quer dizer, tanta gente,
Ele tinha 40 vídeos, eu estou passando para esse pessoal, para o pessoal sentir o que era a geração de vocês. Olha que legal, Então, Douglas Douglas. falou, eu falei, Raul da Bradesco, todo o pessoal lá da Perdigão, que era o pessoal lá que tinha lá o Jackson, sei lá, o Saranduva, todos mandaram esse recado para eles. Foi Isso é muito legal, importante, né? Eu fui dar uma olhada, tem alguns sites aí de literatura de futsal, fui procurar. Tem muito pouco de material, né, falando conta a dessa história. antes de 89. É de 89 para cá. Aí né, eu vejo muitas fotos dessa geração de 90 para cá. Né, esse foi um dos maiores jogadores da história. Esse também foi um dos maiores. Cara, são, sem dúvida, né? Manuel Tobias, tem tantos, né? Fora o Falcão, nossa, Lenísio, enfim, Choco, tem vários. Ortiz, que é pai do Ortiz, baita que joga hoje no Flamengo. Mas você não tem muito pouco registro de jogadores dos anos 80, 70 e 60. Pra trás, né? E com jogadores que foram fantásticos, né? De futsal, né? De futebol. Hoje, com o advento do YouTube, essas coisas, você até acha alguns jogos ainda em branco e preto e tal. Mas eu acho que falta um pouco disso, de alguém com seriedade que abrace essa causa e que torne isso mais popular. A gente estava até, antes de começar aqui, estávamos comentando a judiação que é a gente não ter o futebol de salão dentro das Olimpíadas Isso ainda. sem dúvida. E isso é um reflexo do que você acabou de falar. A gente não tem uma história. Exato. E eu não falo isso com mágoa nenhuma, zero, porque um fato, é o processo natural do esporte. Se você pegar o futebol de campo, quem que a gente fala aqui dos jogadores dos anos 50, 40, 30, esse pessoal que começou a colocar o primeiro tijolinho no futebol de campo. Você pega os caras que inventaram, o Leônidas da Silva, que inventou a bicicleta. Frederich, Esses fez caras, mais gol que o Pelé, pô. Mas esses caras sumiram praticamente na história aí é o atual Brasil, do né? futebol. No Aí é o futebol Brasil de campo que tem mais não literatura. não Tem mais reverencia o literatura pelo passado. tamanho do esporte. Mas, assim, o que eu estou querendo dizer, é natural isso acontecer. Não tem registro de filmes, não tem registro de muito pouco, né? Eu lamento que então- um esporte que tem a história que o futsal tem, não estar na Olimpíada, é Não, realmente sem uma dúvida, judiação. seria fantástico a inclusão do... Não, tem uma história que eu não sei se é verdadeira, que eu ouço por que o salão não é olímpico. Eles falam, quem fala era um pessoal que era da Confederação Brasileira de Futsal, que a FIFA queria que, ou melhor, o Comitê Olímpico queria que a FIFA liberasse na Olimpíada jogadores com mais de... Tem um limite, é 23, acho, né? 2 ou 3, não sei. Então, ela queria que liberasse, que a FIFA falasse, não, pode jogar qualquer um. Aí seria o quê? Um Mundial a cada 2 anos. Uma concorrência. Olimpíada, Mundial. Seria uma concorrência para a FIFA. Então, a FIFA não quer, ela quer não, que continue... Produto Copa do Mundo é dela. único. Ali a Olimpíadas é 23, os caras abaixo da idade para poder jogar. Em compensação, então o Comitê Olímpico fala, então eu não libero também o futsal para ser olímpico. Se nós temos tanta importância assim, o futsal, não sei, mas é a história que contavam os dirigentes da Confederação Brasileira de Futsal. E vocês vejam, né, mais uma analogia aqui com o mundo corporativo, né? O mundo tem muito disso. No fundo, o que vocês estão me falando aqui são interesses que não foram atendidos de alguma forma. Então a coisa não anda porque alguém que é importante não tem o seu interesse reconhecido. Igualzinho o mundo corporativo. Você quer que um projeto dentro de uma empresa não vá para frente, é só ele cair na mão de algum cara importante que não concorda com o projeto. Pronto. Você não consegue fazer andar. Então, se você dá 2 passos para trás e vem aqui no centro, no âmago da resenha, da várzea que a gente faz aqui, é o ser humano que está por trás de tudo. Então, cada um de nós, se os nossos interesses não forem atendidos, a gente não ajuda. E quando a gente não ajuda, a coisa não vai para frente. Serve no futsal, serve no mundo corporativo e serve no futebol. Então, imagina. Quando o interesse é mais corporativo do que humano, porque o que acontece? Nós tivemos 2 mundiais pela FIFUSA. Que foram ótimos, né? Foram ótimos e tal. 3, né? Desculpa. Uma Tem o repercussão 88 fantástica. também. Aí a FIFA assumiu, Acabou. foi para a FIFA e a FIFA tocou. Eu quero tocar nesse assunto porque
A Globo, em nenhum momento, falou dos 3 mundiais que tinham. Nós temos mais 2 títulos, 82 e 85. A Globo só falou, é o Hexa, é o Hexa, é o Hexa. Pô, a Cazé TV, ela falou, olha, é o Hexa, mas o Brasil tem mais 2 títulos pela Fifusa. Por que a Globo, né, que é, Porque é assim com a FIFA, né? Exatamente. É o interesse corporativo. Não vai antagonizar É um absurdo, parceiro. né, não terem lembrado de 2 Pois é. mundiais, porque pô, você está falando sobre... É mais que um absurdo, é um desrespeito. O cara com a podia falar, história. olha, pela Fifusa houve 2 títulos mundiais. Né? E o Nada. ouvinte que tome a sua decisão. Não, até para ele ser esclarecido, tomar ciência. Aí não é nem decisão, né? Ele fala, pô, que legal, teve 2. Foi em 82 e 85. 88 jogou pela Fifusa, Era outra mas o campeão foi o instituição. Paraguai. Entendeu? Então, você vê, e isso eu achei legal, eu comecei a ver até pela Cazé TV, porque, pô, é um respeito para quem jogou lá atrás. Né? Claro. Estamos falando de respeito. Reconhecimento. Pô, não é legal o cara sabe, quem está assistindo saber, teve mais 2 mundiais, pô, só que não era pela FIFA. Então, Então, interesse. a gente consegue enxergar dentro desse nosso bate-papo, essa nossa resenha, de que o lado humano, relacionamento humano, é o centro de tudo. Né? Onde tem gente, onde tem pessoas, tudo acontece baseado nesse comportamento de pessoas. Então, uma coisa que é legal, que eu gostaria que vocês me falassem, é uma curiosidade que eu gostaria que o Wilson pensasse sobre isso, e eles principalmente que jogaram futsal. O que o futsal trouxe de estratégia para a vida de vocês? Olhar a estratégia do futsal, ele tem uma estratégia meio característica. Futebol de campo também. Nós podemos falar um pouco da nossa, aqui mais do campo, mas eu queria que vocês falassem o que ele trouxe de estratégia para a vida de vocês. Que aquilo serviu de estratégia mesmo. Tite, isso é para você, porque você deve ter levado para a tua vida corporativa. Não, eu acho que... Mais do que... Ou na Não, vida pessoal, assim, tá? Ou na vida pessoal também. né? Familiar. Eu diria assim, antes da estratégia, eu levei alguns valores. Isso. Ótimo. Né? Pode falar de valores e estratégia. É, eu levei alguns valores, né? Então, o que eu sempre falo para os meus filhos, olha, uma das coisas mais importantes, de maior valor que você tem, é a tua credibilidade. O dia que você perder a tua credibilidade, acabou. Ninguém vai acreditar no que você falar, no que você propor, do que você... E o futsal também trouxe, o esporte também traz isso. Puxa, eu tinha uma credibilidade dentro do esporte, né? Não só a tua performance dentro da quadra, mas, sobretudo, teu comportamento fora dela, né? Das relações humanas que você mantinha, né? Então, sob o ponto de vista, assim, o futsal me trouxe alguns valores. Esse foi apenas um, mas o de amizade, sem dúvida, de lealdade. O futsal, tudo isso que nós comentamos aqui, de mudar de time, junto, você leva para a tua vida, puxa, eu me preocupo com o grupo, né? Então, porra, vamos todo mundo junto. O que às vezes na empresa não é bem assim, fazer, né? É mais difícil. Você faz com menos, Com aquele grupo mais afinado. Você tem, não é que não tem, você tem muitas vezes. Eu tenho amigos no mundo de trabalho, eu tenho amigos, eu também alguns, mas obviamente não é o mesmo número que eu tenho no futsal. Então, acho que valores. Segundo, princípio de valores, ótimo. Estratégia. Cara, estratégia. Pensa no jogo, pensa na dinâmica e fala, essa estratégia aqui do futsal eu levei para mim. Não, algumas coisas tem sim. Por exemplo, o nosso time tinha uma característica. A gente ensaiava muita jogada, que parece normal hoje, mas na época não era tanto, né? A gente, de fato, ensaiava... você tinha a movimentação padrão, de que todos os times tinham. Então, isso trouxe para a gente, para mim, né, no caso, poxa, aquilo era importante. Saía jogada, saía gol, saía com esse ensaio específico. E na empresa, de certa maneira, você também precisa ter essa organização, essa estratégia, você ter algumas ações... A jogada tem que ser ensaiada para o cara estar junto com você, né? Que você... Se a jogada ensaiada, se não tiver, o cara não fizer o mesmo que você, não sai a jogada. Não vai sair. Você atinge um determinado objetivo. Essa disciplina. Né? Então, pensando no basicamente futsal, especificamente. Isso. E você, Miralti, vem alguma estratégia que você levou para a sua vida? Acho que tem muito o que o Tite falou, mas a minha estratégia, acho que a maior estratégia que eu trago do salão também é não ter que ganhar a qualquer custo. Eu ia falar isso. Os fins não justificam os meios. É não ganhar a qualquer custo, porque eu acho que o que você deixa numa quadra é muito mais do que ganhar.
é isso aqui, ó. Amigo Performance, pra caramba, os relacionamento. filhos são amigos, você vai ter depois, as mulheres, a família, pô, a parceragem, que, pô, eu posso deixar de encontrar um cara do salão, o Tite não, porque eu vejo bastante, mas eu encontro o cara, vamos dizer, depois de 10 anos, é como se eu tivesse visto ele ontem. Oi, parceiro, e aí, vamos falar a mesma coisa. Tá? Então, pô, e tem muita gente que isso é ganhar a qualquer custo. Aí entra tudo isso aí, o ocasião faz o ladrão, o cara te sacanear, o cara quer passar por cima, entendeu? Então, a minha estratégia de vida foi muito pautada nisso daí. O que é? Isso é o que o Tite falou bem. Eu passo isso muito para os meus filhos. E acho que é um lance legal, o Wilson tem, você também tem, que eu vejo com as tuas filhas, né? Com o teu filho também, que é um molecão, que é parceragem. Por que eles... por que a gente está no mesmo ambiente que eles? Com a nossa idade. Com 66, 67 anos Pois de idade. né? Porque a gente faz isso acontecer. A gente faz essa união, né? Não, e eu vou mais longe. Eu acho muito legal, era um sonho que eu tinha quando eu não era pai. E eu pensava, se um dia eu vou ser pai, eu queria ser amigo dos meus filhos. Mais do que pai. Porque o pai é consanguíneo. Não tem jeito. A gente já é, quer eles gostem ou não. E como é que você é amigo deles? Quando eles te chamam para participar de um evento, quando você é mencionado na roda deles, e a gente tem essa bênção, eu considero isso uma bênção. Mas dentro do que você falou, eu ia falar exatamente a mesma coisa, não ganhar a qualquer custo, e eu acrescentaria mais uma, que assim, não dá para ganhar todas. Então, isso pautou muito a minha vida profissional. Eu vi muitos colegas ao longo da minha carreira, foi longa, vi um pouco de tudo, mas eu vi alguns que não admitiam perder nem para o ímpar. Então, assim, você tem um determinado projeto, você dá uma determinada ideia, nem sempre o seu projeto ou a sua ideia são factíveis ou são economicamente viáveis. Não tem problema, dá um passo para trás, você volta outro dia. Mas eu vi gente mudando de emprego, eu vi gente chorando porque o projeto dele não foi, porque o chefe não precisou. E esse aprendizado que o relacionamento do futebol me trouxe, não o futsal, que eu não fui tanto quanto vocês, mas me ensinou exatamente isso. Ganhar a qualquer custo não tem valor e não se ganha todas. Então, quantas batalhas ao longo da vida eu não entreguei para ganhar a guerra? Porque a gente tem que focar na guerra. E eu não preciso ganhar. Se tem 10 batalhas numa guerra, se eu ganhar 7 batalhas, eu ganho a guerra. Se eu escolher as 3 boas para perder, se eu tivesse poder, entrega 3, não tem problema. Isso é uma estratégia. Fica todo mundo feliz. Isso é uma estratégia. E é uma estratégia que vem do mundo do futebol. Porque o que você aprende no futebol? Se nós pudéssemos, a gente ganharia todas, não ganharia? Mas de vez em quando a gente perde. Todas, né? Mas de vez em quando a gente perde. E não está no nosso desejo. E o mundo corporativo é igualzinho. E você que está nos ouvindo aí, acredito que vai encontrar uma solidariedade aí. Nós não ganhamos 100% das vezes. Então, se tivermos oportunidade de escolher o que a gente quer ganhar, entregue alguma coisa, vocês vão ver. A vida fica mais leve e você vai ser tão bem sucedido quanto. Essa é uma mensagem que eu posso deixar. Nós estamos já no caminho do fechamento dessa nossa resenha. Infelizmente. E de cara a gente se sente assim, muito honrados mesmo de ter vocês aqui. Não só por representar o que vocês representaram e representam ainda no futsal, mas principalmente pela parceirada que nós fazemos juntos, né? Então eu queria que vocês deixassem uma mensagem final, ou aquilo que vier no coração de vocês. Posso começar, né, Miroco? Não, assim, dentro de tudo que nós conversamos, assim, talvez como mensagem, o Wilson falou da família, dos filhos, cada um de nós, o Miral, eu diria o seguinte, cara, façam seus filhos praticarem esporte, seja ele qual for, né? Futebol de salão, futsal, melhor, mas qualquer um, ele vai dar muita ferramenta para o seu filho se desenvolver como pessoa, se desenvolver como profissional lá no futuro, falar de maturidade, de estrutura emocional, de ganhar essa estrutura emocional para enfrentar os desafios que a vida vai impor. Isso eu sei que não é nenhuma novidade o que eu estou falando, mas como pai, né? Você que é um pai mais jovem, ou no caso, nós estamos entrando já na fase dos netos, né? Já somos avós. Esse incentivo de praticar um esporte, seja ele qual for, vai ser muito bom para bons princípios, vai trazer bons valores. Acho que, para encerrar. Bom. E obrigado. Né? E nós, na verdade, tem que agradecer. Nós agradecemos, né, Miral? Eu que ia falar isso, né? Então vai, segue aí. O cara quer falar tudo, pô. O que eu vou falar depois dessa enciclopédia do mundo corporativo ter falado? Não, gente, então agradecemos vocês. Pô, o Salgueiro falou,
o que nós tivemos no futsal, hoje a gente tem no Banespa, graças a Deus. Tá certo? Nós temos, e graças a nós, porque a gente quer que esse ambiente seja legal. E nós criamos isso. E a gente criou, entendeu? Então, essa parcerada que ele fala, é uma coisa maravilhosa, né? Eu não sei, eu vou dar uma criticada nas mulheres aí, mas as mulheres às vezes não entendem que a gente vai jogar bola. Acabou o jogo, o que vocês ficaram fazendo lá? Sentamos na mesa e ficamos falando besteira da gente mesmo, entendeu? Wilson, aquela furada que você não dá para dar. Salgueiro, você tá... Errou chute. Então, essas bobeiras entre a gente, né, que é o que o Tite fala. A amizade do esporte é a melhor amizade. Ela é permanente, ela é eterna. Quer queira ou não. E isso eu passo para os meus filhos também. Falo, olha, vocês têm que ter os amigos do esporte. Você tem amigo da escola, você vai ter um amigo da faculdade, você vai ter... Mas quando você tem aquela... Porque é a coisa que aconteceu em comum, é a coisa que aconteceu coletivo. Você estava num interesse ali. Nós queríamos chegar em qualquer lugar. Quero ganhar, quero, sei lá, ter um ambiente bom, quero, sei lá, participar de um grupo, né? Tudo isso faz parte dentro de um esporte, entendeu? Então, quero agradecer vocês aí pelo convite. Muito legal falar sobre isso. Acho que eu me abri pra caramba, dei nomes aí, falei, acho que, vai ser o objetivo. Mas nós vamos cortar tudo isso aí, mas tudo bem. Vamos editar tudo isso aí. Não é nada. Mas eu desabafei, sabe? Foi uma coisa para mim, agradeço, porque, é uma coisa muito gostosa ter vindo aqui falar com os parceiros que vocês são. O Tite, que é meu irmão aí de vida, né? Já de muito tempo. E, Titão, pode agradecer agora, desculpa. Não, só que, olha, eu conheci minha mulher, a Poliana, eu já jogava, né? Ela foi muito inteligente, foi muito esperta. Ela nunca competiu com a bola. Ela aceitou e nunca tentou me tirar dessa. Não é ou eu a bola. Jamais, ela sabia que ia perder. Nem empatar. Não, nem empata, mas foi isso que ele certamente, obviamente, uma das coisas que me fez ser o que é. E ter ela ao meu lado até hoje, né? Depois de 30 anos de casado, né? Mas, isto posto, que, Wilson, Salgueiro, espero que a gente possa ter contribuído para o objetivo aqui do programa, que é linkar situações do esporte com o mundo empresarial, com o mundo corporativo. A gente ficou, né, fazendo esse jogo aí, mas, sobretudo, obrigado por dar a chance a gente de falar do que a gente gosta, que é futebol de salão, esporte e com amigos no lado. Obrigado. Eu queria agradecer, chovendo molhado, tanto o Miral como o Tite, são dois ícones. Vou recomeçar aonde a gente entrou, são dois ícones do futebol de salão, são dois amigos de vida. E queria concluir com uma frase bem curta. Aqueles que estão nos assistindo e aqueles que chegaram até aqui, tenham certeza, este episódio é um episódio histórico. Se o Várzea chegar aonde a gente tem a intenção que ele chegue e se atingir a projeção que a gente espera que ele atinja, anotem aí, este episódio é histórico. Muito obrigado.